Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, meus irmãos, bom dia a todos. Que a paz, a luz e o amor de nosso Mestre querido estejam com todos nós e, o mais importante, permaneça em nossos corações. Eu estou aqui hoje, como eu coloquei ontem no grupo, teríamos só entre 2, no máximo 3 pessoas aqui hoje, mas eu não poderia deixar de estar ciente e presente nesse momento, não somente diante do grupo, mas diante de todos. E colocando, de alguma forma, não uma questão de entendimento apenas, mas de pacificação, através do entendimento. Porque o medo é a falta de fé. A falta de fé raciocinada está ligada diretamente ao fato de entendimento. Nós passamos séculos e séculos e séculos acreditando na busca do poder através do conhecimento e do saber. Quando é que nós vamos entender? Existe uma diferença muito grande entre saber e entender. O saber faz com que a gente execute as coisas, vivencie certas coisas, mas o entender nos dá uma coisa chamada domínio, controle. O entendimento nos traz a fé. A fé é a convicção. E essa convicção, ela não pode ficar baseada apenas no achismo, ou tampouco em ideias religiosas. Ela precisa estar além do saber, ela precisa estar no entender. Então nós precisamos começar a desenvolver dentro de nós a sensibilidade. E através da sensibilidade nós vamos conseguir entender melhor as coisas. Tá? Antes de começar o trabalho, nós abrimos aqui no Fonte Viva, e o título foi Elucidações. Exatamente essa questão, elucidar. Buscar entender, não é adquirir conhecimento, é entender. Tá? E depois aqui, quando eu abri o Evangelho, a fé religiosa, condição de fé inabalável. Quer dizer, são questões diferentes. A fé religiosa é uma coisa, condição de fé inabalável é outra. Fé religiosa é o que está baseada nas ideias das religiões, doutrinas, enfim. Tá? E condição de fé inabalável está no entendimento das coisas. Então hoje, esse trabalho, eu não vejo outra forma de levar a vocês alguma coisa que traga um conforto sem levar o entendimento, ou sem despertar em cada um o desejo e a vontade de entender. Que se não quiserem entender, não vai adiantar nada. Só vão jogar mais conhecimento para dentro e carregar um monte de peso, como se esses conhecimentos todos fossem necessários apenas e tão somente como peso. O que é que vocês querem? Carregar o peso do conhecimento, sem saber muito bem o que fazer com ele, ou buscar entendê-los? Então hoje vamos deixar de lado essa base tanto forte de conhecimentos do passado e vamos nos sensibilizar. Tá? A sociedade está precisando disso. Inclusive todo esse processo que está ocorrendo agora, que me veio pelos amigos espirituais, a inspiração de definir tudo isso que está acontecendo com 2 palavras só. A espiritualidade não precisa ficar contando historinhas, tá? Para poder definir as coisas. Então o que me veio claramente foi 2 palavras que podem definir tudo isso que está acontecendo. Expiações coletivas. Mas o que acontece? Todos falam que nós vivemos num mundo de provas e expiações.
mas ainda não conseguiram nem entender o que significa provas e não conseguiram entender também o que é realmente uma expiação. Ainda as pessoas buscam culpa. Eu estou cansado de ver religiões e tudo mais colocando a culpa em nossas ações passadas no que está acontecendo hoje. E parece que não conseguiram entender ainda que o que está acontecendo hoje faz parte do exercício de desenvolvimento, de aprendizado, de expiar, de experimentar a dor e desenvolver em nós a capacidade de sensibilizar, coisa que outras questões como essas ocorreram em outros países, como na África, por exemplo, como o Ebola e tantos outros, e que ficaram detidas ali, agora não, está batendo na porta, tua porta, na porta da casa de cada um. Então não tem como você não se sensibilizar. Então é isso, nós estamos passando por uma experimentação de vivências, mexendo com os nossos sentimentos, não só por nós, mas por aqueles que nós convivemos, amamos, odiamos, enfim, são sentimentos. Essa é a questão. E não tem ninguém podendo fugir dessa história dessa vez. Não vão simplesmente colocar uma redoma, certo, naquele país ou naquele outro país, como já fizeram antes com outras epidemias. Está batendo a porta de cada um de nós, de todos nós. Por isso, o nome simples, expiações coletivas. O que é expiar? Tirem o sentimento de culpa. Você não é culpado disto. Tire proveito desse aprendizado, não como sofrimento, mas como aprendizado, como desenvolvimento. Você pode sofrer ou crescer. Você escolhe. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Todos estão passando, de forma coletiva, por esse processo de dor. Alguns estão chegando à histeria. Tá? Conheço uma pessoa da minha família, por exemplo, que ficou preocupada porque o marido iria ao enterro do próprio pai em outra cidade e se ele não teria que ficar pelo menos 10 dias fora sem poder voltar para casa, porque poderia correr o risco de repente se contaminar e contaminar ela. Cara, todos aí falam sobre religiosidade, falam sobre lei de causa e efeito. Cadê a fé raciocinada? Cadê o entendimento? Tem um comediante que colocou da seguinte maneira, como se fosse uma piada, mas não é, é muito sério. Se você não morrer do vírus, você vai morrer de medo. Eu não vou morrer de medo. Primeiro que eu sou imortal, você é imortal. Nós somos espíritos, que nesta fase de evolução estamos aqui desenvolvendo o nosso saber, o nosso entender, as nossas sensibilidades, as nossas capacidades. E o acaso não existe. Eu acho engraçado essas pessoas todas que se dizem espíritas, que acreditam na lei de causa e efeito, que o acaso não existe. Estão com medo. Medo do quê? Se o acaso não existe, você não tiver que morrer, você não vai morrer não, meu irmão. Tá? Claro que você não vai abusar disto. O que vai ocorrer e o que está ocorrendo está dentro de uma programação natural do plano superior. Trazendo, inclusive, a possibilidade da gente desenvolver nossa sensibilidade, mas principalmente colocar em prova, através da expiação, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação.
Tá? O que realmente de verdade você entendeu e aprendeu, seja na tua religião, seja ela qual for, seja espírita, espiritualista, enfim, não importa. Mas o que você aprendeu? Se todos nós, independente da religião, acreditamos que somos espíritos, porque se temos religião, doutrina, seita, o que for, significa que acreditamos em algo além da vida física. Se é assim, significa que a morte não existe. E se somos imortais, para que esta histeria? Para que tanto medo? O que vai resolver o medo? O que vai resolver a histeria? Nada. Só vai trazer mais desequilíbrio para a tua casa, para o teu ambiente de trabalho. Seja a pessoa que promove o equilíbrio em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente familiar. Não ajude a propagar, por exemplo, o desequilíbrio, a falta de fé. Faça ao contrário. Não podemos perder o sorriso. Não podemos perder essa coisa linda que é viver. Eu lembro muito bem que ainda adolescente, eu tive a oportunidade, e aí sim, é uma das coisas que eu mais agradeço, é a oportunidade que tive de me darem de presente uma frase. Eu sempre contestei as religiões desde garoto, pré-adolescente, adolescente. E aí então, uma vez, estava numa boate, que hoje chama boate, mas seria na época discoteca, no meu tempo, né? Eu já estou um pouquinho, já chegando aos 60, então na minha época era discoteca. E aí dançando, brincando, uma garota simplesmente parou de dançar e disse para mim, com a voz diferente, porque não era ela: você não quer uma definição da palavra vida em uma frase? Eu disse, fiquei quieto, né? Eu acho que nem respondi nada na hora, porque eu fiquei assustado. Porque essa menina não sabia nem direito meu nome. Me conhecia, mas dançava lá. Só isso. Como é que ela sabia os meus questionamentos? Então, através dela foi dito. E me pediu para prestar bastante atenção, e eu peço para você prestar bastante atenção nessa frase agora. Se quiser anotar, anote. O que é vida em uma frase? Vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam a nossa alma. Ponto. Acabou. Muitos perguntam, você é espírita? Você tem doutrina? Se eu pudesse dizer qual é a minha doutrina é esta frase que acabei de dizer. A minha doutrina é uma sequência de fatos e experiências que alimentam a minha alma. Eu quero alimentar a minha alma, meu espírito, desenvolvendo minha capacidade de viver melhor. E você? Quer o quê? Acredita em quê? Cadê tua fé? Você vai ser aquela pessoa que vai gerar desequilíbrio no teu trabalho e no ambiente familiar? Ou aquela pessoa que não é mais forte nada disso, mas que está desenvolvendo a compreensão e o entendimento das coisas tendo fé? Mas fé de verdade, com embasamento. Você é imortal, eu sou imortal, somos imortais. Somos aprendizes do universo. Tenham a certeza disso. Vamos nos precaver? Sim. Vamos tomar todos os cuidados? Sim, mas sem histeria, sem causar desequilíbrio. Eu vou até ler uma mensagem aqui de uma amiga, que é enfermeira no hospital,
que trabalha conosco, inclusive médium da casa. Aí ela diz assim, deixa eu achar aqui. Boa noite, peço que amanhã me dê forças, né, nessa luta grande. Só que quem é da saúde sabe o drama que virá por aí. A situação é gravíssima em vários sentidos. A morte de uma pessoa com esse vírus, sem assistência, é morrer sufocado, buscando ar. Não temos aparelhos suficientes. Tenho chorado todos os dias com medo por mim, com medo de transmitir para minha família e de tristeza pelo que virá. Estamos só no começo, Nene. Tenho medo, mas preciso de forças para cumprir o meu dever. Tá? Não posso ir a lugar nenhum, pois posso ser o vetor, entende? Amanhã estarei de plantão. Contando que vai estar de plantão agora, está trabalhando agora. Quase nem tem mais contato com a própria família porque tem medo de transmitir a doença para a família porque ela trabalha como enfermeira em um hospital psiquiátrico, atendendo as pessoas. Então eu digo não só para ela, mas para você. Você que precisa trabalhar. Seja no supermercado atendendo alguém, porque está lá no caixa exposto às pessoas. Não é somente o enfermeiro que está nessa posição. Não é somente o médico que está de plantão. Mas tem o motorista de Uber, o motorista de táxi, tá? O caixa do supermercado, da farmácia. Pessoas que ainda estão lutando para manter a família em condições de viver o necessário, porque se parar tudo, né, não vai morrer de fome. Então, tudo isso está trazendo uma coisa chamada reflexão. Tá? Como ela coloca aqui, para pedir por todos os profissionais, né, que estão apavorados na área de saúde, eu peço, sim, nós vamos pedir, sim, para todas as pessoas que direta ou indiretamente, de alguma forma se tornam responsáveis pelas outras. Se tornam mais equilibradas para ajudar passar essa fase, passar esse momento, passar esse ciclo de situações, pacificando o ambiente. Então o que eu posso pedir para vocês não é apenas entrar em oração e pedir, mas é entrar em reflexão e servir. Porque se tiver que ficar doente, vai ficar. Se não tiver que ficar, não vai ficar. Parem com isto. Acalmem o coração. Acalmem o pensamento. O acaso não existe. Cadê tudo aquilo que tanto tempo e tantos já vivenciaram e falaram sobre isso? Parece que agora tudo isso não teve valor nenhum. Por que tanto conhecimento se não colocamos em prática? Essa é a questão. A dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha. Tá? Estamos tendo a oportunidade, de forma coletiva, tá? Através dessas experiências todas e experimentações, como coloquei aqui, que os amigos me passaram, como definição do que está acontecendo, como expiações coletivas. Como você vai passar por essas expiações? Sofrendo ou crescendo? Essa é a questão. Tá? Eu acho que não adianta eu ficar falando muito mais coisas. Eu só gostaria de lembrar, mais uma vez, não se sinta culpado. A culpa está baseada no julgamento. Todo o processo de sofrimento está sendo gerado através
do julgamento e da culpa. Seja se autopunindo, seja punindo alguém. Então não transfira responsabilidades daquilo que você não sabe o que está por trás de cada coisa. Simplesmente busque viver melhor, sem julgar, sem se permitir ser julgado. Como disse Jesus há mais de 2000 anos atrás, e até agora parece que ninguém conseguiu compreender, que a base de todo sofrimento está no ato de julgar. Todo. Inclusive esse processo todo de agora. Então parem de julgar. Nem julgar a si mesmo, nem julgar ao outro. Se harmonizem. Se tornem mais sensíveis. Tá? Esse é o convite que eu posso fazer a todos vocês. E nesse momento em que convido também para que a gente possa entrar em oração, em pedido, eu peço ao Pai, ao Criador, aos amigos espirituais, independente de qualquer religião, doutrina, seitas, conceitos, enfim, tá? Eu não peço simplesmente nesse momento que acalme nossos corações, porque isso só vai ocorrer se nós fizermos isto. O que eu peço é que nesse momento a gente possa pedir para nós mesmos mais sensibilidade. Que a gente possa desenvolver essa sensibilidade. Que a gente possa transformar todos esses fenômenos, todas essas questões em sentimento de fé, de tranquilidade, de calma, pacificando os ambientes. Eu mesmo não vou parar. Não posso parar. Claro que vou me expor de alguma forma, mas com todos os cuidados necessários para não prejudicar ninguém, nem a mim mesmo, que seria, aí sim seria um ato de desrespeito. Mas quantas pessoas não podem fazer coisas que eu posso, de alguma forma, ajudar a fazer? Então nós não podemos parar. Nós não podemos simplesmente fecharmos dentro de uma caixinha. Não é esse o sentido e a razão do que está acontecendo. É como vamos viver esta experiência. A dor é inevitável, que tudo isso está acontecendo. O sofrimento é uma escolha. Eu prefiro crescer ao invés de sofrer. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. Graças a Deus.